No Antigo Testamento, Esdras. Onde é Esdras? Tem 1 Crônicas, 2 Crônicas, tem Esdras, depois tem Neemias. Então, é Esdras, capítulo 8, versículo, eu pus acho que 21, mas eu queria o 21, eu pus o 22, mas é o 21, vocês poderiam pôr para mim o 21? Esdras, capítulo 8, versículo 20, começando no 21. Podemos ler? Amém? Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Agora o 22, queria que vocês prestassem bem atenção. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Pode fechar a sua Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença porque cremos na Tua palavra. Vamos, Senhor, falar aquilo que o Espírito Santo já colocou no meu coração. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, venho pedir para que o Senhor abra o nosso coração, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Se a gente voltar um pouquinho no tempo ali, no capítulo 1, nós vamos ver que Ciro, o rei da Pérsia, manda que alguns homens e mais alguns líderes vá até Jerusalém e reconstruam o templo, porque o templo havia sido destruído. Mas, pastora, você podia perguntar para mim, o rei da Pérsia era cristão? O rei da Pérsia era judeu? Ele amava Deus de Israel? Não. Mas em Provérbios capítulo 21, versículo 1, está escrito assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Então, o coração do rei ali estava sendo controlado por Deus. E profecias antigas, iria ser reconstruído o templo. E vai o povo e reconstrói o templo. Uns 60 anos mais tarde, aparece esse homem que nós vamos falar hoje, Esdras. Esdras, o sacerdote do Senhor. Mas por que Esdras apareceu? Ele estava morando na Babilônia, foi morar na Pérsia. E ele foi escolhido por Deus para dirigir um povo da Pérsia até Jerusalém, onde há 60 anos, mais ou menos, mais tarde, tinham reconstruído o templo. Mas por que Esdras foi escolhido? Esdras foi escolhido, olha o que está escrito: ninguém é escolhido à toa, ninguém é líder à toa, ninguém trabalha na obra do Senhor à toa. Esdras capítulo 7, versículo 1. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras, descendente de Arão, o grande sacerdote. Eu acho que é isso que eu pus lá, não sei se foi. Esdras, capítulo 7, versículo 1. Mas no Esdras, capítulo 7, versículo 10, por que Esdras foi escolhido? Por que somos escolhidos por Deus? Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, praticá-la e a ensinar os seus decretos e os mandamentos aos israelitas. É isso, por isso que ele foi escolhido. Ele decidiu dedicar-se a estudar, praticar e ensinar. Então, neste tempo agora, não era mais o rei Dario, era o rei Artaxerxes. E ele mandou uma carta para Esdras e falou: retorna para Jerusalém. Mas para que eu vou retornar para Jerusalém? Para ver se o povo... Olha o que Deus pôs no coração do rei Artaxerxes. Que como o rei Ciro não era judeu e não temia Deus, mas o Senhor pôs no coração dele de mandar o sacerdote Esdras lá para Jerusalém. Mas para quê? Para ver se o povo estava obedecendo às ordens de Deus.
De tempo em tempo, meus irmãos, Deus coloca na nossa frente, Deus coloca na nossa liderança um homem, uma mulher que vai nos liderar para ver se a gente está realmente obedecendo a palavra do Senhor. E neste tempo foi Esdras lá em Jerusalém para ver se realmente estava sendo obedecido a lei e os mandamentos do Senhor. E o rei deu muita coisa para o Esdras, muita coisa de valor. Está escrito aqui neste livro, ouro, prata, bronze. E está escrito que tinha peças de bronze tão valiosos quanto o ouro. De tão valioso que era aquele bronze. E eles foram, mais ou menos 1.500 pessoas, e se juntaram para voltar para Jerusalém, para estudar e praticar a obra do Senhor. Mas quando eles chegaram em frente ao rio Ava, o que aconteceu? Esdras se viu numa situação um pouco complicada. Por quê? O versículo 22 do 7 do capítulo 8 está escrito: eu tive vergonha de pedir cavaleiros, eu tive vergonha de pedir soldados. Mas não pode pedir então ajuda? Pode, claro que pode, e deve. Deve pedir ajuda para a liderança. Deve pedir ajuda para quem você realmente sabe que vai fazer e vai falar para você uma estratégia que realmente vai dar certo na sua vida. E ele se viu ali no rio, em frente ao rio, com 1.500 pessoas, com crianças, com animais, com bens preciosos e não tinha escolta. Neemias, um pouco para frente, foi também para Jerusalém, mas ele pediu escolta e não tem problema nenhum. Mas o Esdras falou para o rei, nós falamos para o rei, a mão boa do Senhor vai nos ajudar. Então eu tive vergonha de pedir escolta, porque eu já tinha falado tanto para o rei, que o nosso Deus ia guiar, que o nosso Deus ia orientar. Então eu não pedi escolta. Então o que Esdras fez? Ali na frente do rio Ava, com todas aquelas pessoas, ele provocou um milagre. Talvez ele não soubesse, nem eu, há uns tempos atrás, que chamava assim, que precisava provocar o milagre. O que ele fez? Ele pegou, proclamou um jejum o dia inteiro. Todo mundo ali que ia para Jerusalém, oração e jejum o dia inteiro. E você sabe que eu fico muito feliz, porque Esdras não reclamou do rei. Esdras não falou assim, puxa vida, mas o rei não sabe que essa viagem é longa? Às vezes a gente não pede nada para ninguém e às vezes a gente reclama, não é? Puxa vida, a viagem é de 4 meses. Segundo os teólogos, é 1.500 quilômetros a pé pelo deserto. E naquela época já tinha assaltantes inimigos do povo. E ele falou, e agora? O rei não mandou nada. Eu não pedi, mas realmente podia mandar. Não, Esdras não fez isso. Esdras pegou, proclamou um jejum e oração. Você sabe que eu vou contar uma coisinha bem rápida para vocês. Eu tinha 6 anos quando meus pais se converteram. E converteu na Assembleia de Deus de Madureira. Eu estou na Quadrangular há mais de 20 anos. Eu, meus filhos, meu marido, amamos porque fomos recebidos tão bem, tão bem. E já faz 20 anos que estamos aqui. Então, meu pai logo foi ser pastor de igreja, pastor de congregação. E agora a pastora Marcela não tem, graças a Deus. Mas quantas pessoas vinham falar para nós mal do pastor e esquecia que era o meu pai. Dói ou não dói? Sabe, dói. Daí a gente chegava em casa, o que a gente fazia? A gente era pequeno, a gente tinha 10 anos, 8 anos, 12 anos. E as pessoas esqueciam que o pastor era meu pai, a pastora era minha mãe. E a gente não falava nada, nada. Porque nós éramos instruídos em casa, não pode falar. E a gente chegava, e a gente era pequena, e a gente contava tudo meu pai. Deixava meu pai triste, minha mãe triste. Mas o que a gente fazia? O que o meu pai fazia? Geralmente estávamos todos no quarto deles, meu pai, minha mãe, mais 5 filhos, 7 pessoas. Ajoelhávamos em volta da cama e orávamos para a pessoa que falou mal. Irmãos, com 8, 10 anos, a gente chorava, mas a gente orava. A gente falava, não, nós vamos abençoar, meu pai falava. Meu pai entendia, né? E a gente não entendia. Nós vamos abençoar. Sabe por que nós vamos abençoar? Porque loguinho essa família está com a gente trabalhando. Loguinho essas pessoas estão... É que às vezes eles não entenderam. Vou só abrir um parênteses aqui.
Ontem, eu não assisti a pregação da pastora Bruna, porque eu fui dar aula de batismo. Mas eu cheguei em casa e eu assisti. E ela falou alguma coisa disso aí. Não falou? Não fale nada mal, não fale nada na sua casa, nem mal, nem bem. Se falar bem, não falar mal, não. Porque as crianças contam. Eu dou aula para criança de 7 a 12 anos. Eles não falam mal do pastor, nem da pastora, nada. Mas o que acontece na casa de vocês, eu sei. Porque eles contam. Então, graças a Deus, nunca ninguém na nossa escolinha falou mal de pastora, nada, nada. Mas antigamente era muito comum isso aí. Infelizmente, era comum. E tudo que a gente sabe, a gente aprendeu na igreja. Então, com 8, 9 anos, a gente já aprendeu música. E eu tocava na congregação. A pastora Marcela também sabe música. Né? E toca, tem um musicista aqui, o que você está pensando? Pastora Marcela tocava, acho que um sax, né? Eu toquei muitos anos também sax reto. Muitos anos. E tudo que a gente sabe aprendeu na igreja, porque meus pais não tinham condições de pôr nós na escola de música, era 3. Nós 3 se decidimos, vamos aprender música. E o nosso alvo, nosso sonho, meu sonho, era tocar na sede. Porque, irmão, sede para mim é sede. Eu gosto de sede. Eu gosto de bastante gente. Eu gosto. Então, e meu pai não deixava, porque nós ajudávamos meu pai na congregação. E daí meu pai falou, vocês vão para a sede. Eu tinha 15 anos. Eu tocava desde os 10. Eu fiquei 5 anos na congregação com eles. Mas continuei. Aí ele falou, você vai na congregação, na sede, você e seu irmão. Meu irmão mais novo tocava pistão. Mas vocês, durante a semana, têm que ajudar a gente na congregação. Mas quando você tem 15 anos, você fala, amém. Você vai todo dia na igreja, não tem problema. Não é? Eu não estava na terceira idade. Estava com 15. Mas quando eu tinha 17 anos, meu instrumento quebrou. Meu instrumento quebrou, eu estava 2 anos na banda da sede. Uma banda bonita. Irmãos, eu gosto de banda até hoje. Não é orquestra, não é banda. Então eu gosto. Daí, quebrou. E o meu regente sabia que meu pai não tinha condição. Meu pai e meus irmãos, muito trabalhadores. Ele se aposentou numa grande empresa aqui em Piracicaba. Seu pai, o pastor Toninho, o pastor Marcela, falou uma coisa muito interessante que eu falei, é mesmo. Talvez não faltasse tanto recurso, faltava visão. O meu pai trabalhava muito, tinha 5 filhos, mas trabalhava bastante. Mas nós não tínhamos nenhuma condição. Pastor de igreja, mas nós não tínhamos condição. Aí o regente da banda falou, Leninha, eu vou falar com o pastor Enoque Morgado. Se você está ouvindo, se é a família do pastor Enoque Morgado, Deus abençoe vocês. Sabe por quê? Porque deixou um legado, deixou no nosso coração uma marca mesmo assim, de amor mesmo. Deus abençoe toda a família que ainda está aí do pastor Enoque Morgado. Leninho, eu vou falar com o pastor e ele vai consertar seu instrumento, mas ele me deu tanta certeza que eu falei, tá bom, depois vê com seu pai como vai fazer. Eu falei, tá bom. Ele foi conversar com o pastor, mas o pastor falou assim, eu não tenho condição agora. A igreja também não tem condição. Aí o pastor veio falar, o regente da banda veio falar para mim, olha, Leninho, o pastor não tem condição agora, a igreja não tem condição. Uma pessoa muito chegado minha, falou, e daí? O pastor vai consertar o seu instrumento? Eu falei, não vai. Eu tinha só 17 anos. A pessoa falou assim para mim, fale bem do pastor agora. Fale bem. Você não deixa ninguém falar mal do pastor perto de você e você não fala. Está vendo o que é que você ganhou? Irmãos, eu tinha 17 anos, eu não tive resposta. Eu aprendi na minha casa que a gente não responde. E eu cheguei em casa, eu ajoelhei, eu ajoelhei no meu quarto, sozinha ali, falei, Senhor, eu não vou falar mal, nem no meu coração, eu vou abençoar. Se ele não tem dinheiro, nós também não temos, então ele não vai consertar, não tem problema, mas que eu não falo mal, e eu ajoelhei, orei e pronto. Uma semana depois, no culto de sexta-feira, quem lembra daquele tempo, o culto de sexta-feira, era um culto muito concorrido, muito cheio. Chegasse um pouquinho mais tarde, você não achava mais lugar. E eu cheguei naquela sexta-feira, antes de começar o culto, o regente da banda estava lá na frente. Nossa, mas como você demorou? Falei, mas eu não vou tocar. Não tenho nem instrumento. Daí ele falou, não é isso não. Pastor Enoque falou que vai consertar seu instrumento.
Uma semana depois. Aí ele falou assim para mim, e depois do culto, você vai lá e agradece o pastor Enoque. E se eu tivesse falado mal dele, meus irmãos, com que cara eu ia subir no altar, porque ele ficava no altar, ele não descia depois do culto, ele ficava no altar. E eu fui lá, quem conheceu o pastor Enoque sabe muito bem, fui lá pedir licença. Pastor, obrigado, viu? De quê? Porque o senhor vai consertar o meu instrumento. Ele falou, imagina. Ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim para mim, vamos continuar o que a gente sabe fazer. E sabe o que a gente sabe fazer? A gente sabe fazer a obra de Deus. E nós vamos continuar fazendo a obra de Deus. E eu continuei tocando muito tempo. E de repente, os céus abriu na minha casa. Meu pai foi na agência. Pastor Marcelo, não sei nem como, mas comprou um carro zero. Daí ele mesmo ia para São Paulo. Aí eu esqueci de falar para vocês que o instrumento não consertava em Piracicaba. O instrumento consertava em São Paulo. Era difícil, tinha que deixar lá. Agora não, agora ele tinha o carro zero. E ele falou assim para mim, olha, eu vou na reunião, na convenção no Brás, na convenção estadual, e veja aí com a sua mãe, eu já tinha marcado meu casamento para o final do ano, dia 12 de novembro agora, faz 38 anos que nós casamos. 38. Então, ele falou, veja aí com a sua mãe, o que é que falta para o seu enxoval, que nós vamos em São Paulo, nós vamos lá no Brás comprar o seu enxoval. Uau! Nós que não tínhamos condições, nós fomos lá em São Paulo, e meu pai ficou na convenção. E nós lá na igreja do Brás, irmãos, a gente tem que provocar um milagre. Quando Esdras se viu naquela situação, nós vamos orar e nós vamos jejuar. E logo o Senhor respondeu a oração deles. Oh, meus irmãos, Esdras capítulo 8, versículo 31. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. A mão do Senhor nosso Deus nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. 4 meses de viagem pelo deserto. Mas o que aconteceu? Esdras pôs o povo a orar e a jejuar. E partiram e chegaram. E se eles oraram, jejuaram e provocaram um milagre e chegaram, nós também chegaremos. Nós também. O céu vai se abrir sobre a nossa cabeça. Meus irmãos, se ainda você não decidiu orar mais, jejuar mais, ler mais, meus queridos, eu já procurei uma receita um pouco mais leve, um pouco mais fácil de provocar o milagre, o milagre vai acontecer, mas vamos como está andando, como a gente está mesmo. A gente ora quando dá, a gente lê a Bíblia quando dá, a gente canta quando dá, a gente vem à igreja quando dá. Não, eu não consegui assim, eu não consegui, minha família não conseguiu, e muitos de vocês também não conseguiram. A receita é uma só, é oração, é jejum, é súplica, é clamor, é crer, é dedicação. O que Esdras foi escolhido? Dedicação no estudo, no ensino, na prática. É tudo isso, e isso provoca um milagre. Meus irmãos, como que eu ia saber, quando eu tinha 17 anos, que eu ajoelhada ali, abençoando a família do pastor, abençoando a igreja, os céus iriam abrir sobre a nossa cabeça. Os céus abriu sobre a nossa cabeça, e nunca mais nós precisamos, assim, o pastor conserta o instrumento, meu pai pagava por mês, era aqui, tira daqui, põe ali. Não, depois, sabe o que acontecia? Todos os anos nós íamos para o congresso em Curitiba, ficava uma semana. Mas por quê? Porque meu pai começou a ganhar mais? Não, é porque o joelho no chão faz diferença. Como a pastora Bruna falou ontem, mas eu gostei tanto daquela palavra, era mais de 11 horas, eu estava ouvindo a palavra, e ela falou assim, irmãos, não custa nada orar, não custa nada, vamos pedir ao Senhor, e não custa nada fechar um pouquinho a boca, e não falar muito dos outros, e não falar nada dos outros. Meus irmãos, desde muito nova, eu aprendi que não se fala mal dos outros, que não se estica a sua
assunto, que não se leva assunto, que não traz assunto. Irmãos, se você vier falar mal de alguém para mim, você pode ter certeza que eu vou ficar quieta, eu não vou responder nada, absolutamente nada para você, porque a duras penas, eu e meus irmãos aprendemos isso. Como é melhor, como é mais santo, como é mais gostoso a gente ajoelhar e falar: Deus, está nas tuas mãos e não nas minhas. Oh, meu Deus, às vezes as pessoas podem até te ajudar, as pessoas podem te orientar, mas tem casos complicados que você não consegue sozinha e não consegue com alguém. O que tem que fazer é Deus, é o milagre, é aí que entra o sobrenatural de Deus. É aí que entra a boa mão do Senhor, que guiou aquele povo da Pérsia até Jerusalém. Infelizmente ele chegou lá e o povo não estava de acordo, mas ele ele fez, ele andou na presença do Senhor até trazer o povo de volta, e ele conseguiu trazer o povo de volta. Olha, meus queridos, em nome de Jesus, vamos ficar com a nossa liderança. Eu não sei porque o Senhor pôs esta palavra no meu coração. Vamos ficar com a nossa liderança. Vamos amar a nossa liderança. Vamos falar bem da nossa liderança. Esdras não falou nada do rei. O rei sabia o quanto era difícil a viagem e quanto ouro ele tinha na bagagem. Mas nem por isso o rei foi lá e falou: você não pegou nada, nem soldado, nem nada, vai... Pega as tropas, pega soldado, pega isso, pega aquilo. Não, ele não falou nada, ele não pediu. Mas a boa mão do Senhor os guiou, porque ele estava debaixo da liderança. E nós, irmãos, se nós ficarmos debaixo da liderança que temos, eu tenho experiência. Meus irmãos, eu não tenho nada para assim esconder. Eu vou fazer 60 anos, dia 24 de novembro, eu faço 60 anos. Desde meus 8 anos, eu sirvo ao Senhor com alegria. E meus queridos, sempre debaixo de liderança, sempre debaixo da potente mão de Deus. E até aqui, o Senhor tem abençoado. Até aqui, o Senhor tem abençoado a minha família. Onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, o Senhor abençoa. Desde muito pequeno, os meus filhos sentados comigo. Irmãos, se vocês olharem na galeria, os meus filhos continuam sentados comigo. Agora minhas noras e agora os meus netos. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós, irmãos, nós temos esse privilégio. Todos nós, meus irmãos, nós temos essa bênção, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sirva ao Senhor com alegria. Decida orar, decida jejuar, decida ler mais a palavra, decida vir à igreja, decida estar debaixo de liderança, porque assim nós provocaremos o milagre e nós vamos receber para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Feche os seus olhos só por um momento. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está aqui no nosso meio. Senhor, muito, Senhor, de nós precisamos de milagre, mas nós estamos decidindo hoje a fazer aquilo que for preciso para que nós alcancemos e provoquemos os nossos milagres. Em nome de Jesus nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário.
Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.